tarde, alunos. Boa tarde a todos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 11 do mês de maio do ano de 2020. E nós vamos dar início a mais uma videoaula. Eu gostaria que vocês pegassem a apostila de português e abrissem na página 81. E nós vamos começar a partir daí. Ok? Então vamos lá? Tempinho para pegar a apostila, para se preparar, para começarmos a aula. Quem não tem apostila, acompanhe as aulas que você irá aprender a matéria, o conteúdo da mesma maneira. Ok? Então vamos lá? Pegando a apostila e abrindo na página 81, apostila de língua portuguesa. Lembrando que é a mesma apostila de História e Geografia. Aquela rosinha. Tá bom? Vamos lá. O que iremos aprender? Professora, por que eu preciso estudar isso? Para perceber o tio como uma marca de nasalidade. Lembrando que o tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico, ok? Usado nas vogais A e O. E também iremos aprender sobre o uso do M, o N, no final das sílabas ao escrevermos as palavras. Vamos lá? Continuando a aula. Para nós entendermos esta aula, nós precisamos relembrar alguns conteúdos, algumas matérias. Então, vamos lá. Nós sabemos que existe o alfabeto, que o nosso alfabeto é formado por 26 letras, ok? E que essas letras se dividem em consoantes e vogais. Por exemplo, vamos ver? Vamos ver o nosso alfabeto? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Então, essas são as consoantes. Ok, galera? Consoantes. Então, continuando, como nós vimos, aquelas são as letrinhas que formam as consoantes. Mas, como eu disse a vocês, no alfabeto nós temos consoantes e vogais, ok? Então, nós temos a vogal A de Aquaman. Nós temos a vogal E de elétrica, né? O I, aqui está em inglês, aqui também, mas aqui nós temos o I de Iron Man, mas é com I para nós entendermos, só para entendermos. O O de Orion, também. E o U de Ultra Boy. Ok? Nós temos aqui uma equipe de heróis, que são as vogais. As vogais são as heroínas, vamos dizer assim, do nosso alfabeto. Mas por que, professora, que elas são as heroínas do nosso alfabeto? Ora, por quê? Se eu juntar duas vogais, por exemplo, se eu juntar a vogal A mais a vogal O, eu consigo formar uma palavra, uma sílaba. Ao, por exemplo, E mais I, eu consigo formar EI, ok? Agora, se eu juntar uma consoante, a consoante B mais a consoante C, eu não formei nenhuma sílaba e nenhuma palavra.
BC. Pode ser um código, uma abreviação, mas não uma palavra e nem uma sílaba. O D mais o T também não formou uma sílaba. Agora, quando as heroínas chegam, que são as vogais, A, E, I, O, U, aí cai até relâmpago. É verdade. Se eu juntar o B mais o A, eu consigo formar a sílaba Bá. Se eu juntar BR, olha, duas consoantes mais uma vogal, que é a vogal I, eu consigo formar BRI. Então, se eu juntar consoante mais vogal, eu consigo formar uma sílaba. Eu posso até juntar duas consoantes mais uma vogal, que eu também formo uma sílaba. Eu posso juntar até uma consoante com duas vogais, que eu também formo uma sílaba e até mesmo uma palavra. Na língua portuguesa, na língua que nós estamos estudando, na nossa língua, nós não falamos português? Por isso nós estamos estudando português, a língua portuguesa. Se eu falasse inglês, se nós falássemos inglês, nós fôssemos estudar a nossa língua, a gente ia estudar a língua inglesa. Mas nós falamos português, então nós temos que estudar a língua portuguesa. E na nossa língua, na língua portuguesa, não existem sílabas sem vogal, ok? Não dá para formar uma sílaba sem vogal. Então, nosso alfabeto, abecedário, ficou dessa maneira. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lembrando que as letrinhas A, E, I, O, U formam as vogais. Professora, tudo bem, já sei o que é vogal, já sei o que é consoante, mas o que é sílaba, professora? Ok, vamos lá. Sílaba é a emissão de voz. Por exemplo, por que vocês acham que na palavra pipoca tem 3 sílabas? Vamos ver. Pi, po, ca. 3 sílabas, não é? Por que essa palavra tem 3 sílabas? Porque para dizer a palavra pipoca, eu emiti a voz 3 vezes. Olha, pi, uma, po, 2, ca, 3 vezes. Ok? Então, na primeira emissão de voz, eu falei pi. Na segunda emissão de voz, quando a minha voz saiu, quando você conseguiu ouvir a minha voz, eu falei pó. E na terceira emissão de voz, eu falei cá. Por isso que ela tem 3 sílabas, porque eu emito som, eu emito a minha voz, você consegue ouvir. Pi, pó, cá. Ok? Como eu já disse, em português não existe sílaba sem vogal. Olha, para formarmos a sílaba pi, eu precisei da consoante P e da vogal I. Para formar a sílaba pó, eu precisei da consoante pó e da consoante P, desculpa, e da vogal O. E a sílaba K, eu precisei da consoante C. Professora, então por que não fala assim? Nós já vimos isso, é K, Có, Cu. Então, eu usei a consoante C e a vogal A. Ok? Está dando para entender? Por que a senhora está explicando tudo isso, professora? Calma. Tem alunos que ainda não compreendem o significado de vogal, de consoantes, o que é sílaba. Então, agora vocês já sabem o que é uma sílaba. Sílaba é cada vez que eu emito a minha voz.
Então, se a palavra tiver 3 sílabas, eu emiti a voz 3 vezes. Pi, primeira sílaba. Pó, cá. Ok? Vamos ter paciência com os nossos colegas que ainda não aprenderam sobre isso. Combinado? Vamos continuar. Agora que nós já sabemos quais são as vogais, quais são as consoantes, o que é uma sílaba, nós vamos aprender sobre o uso do tio, do MN no final das sílabas, porque agora eu já sei o que é sílaba. Observem e falem. Eu quero que vocês falem aí em casa, falem alto. Balão. Quantas sílabas tem? 2, olha. Balão. Olha a próxima palavra. Observem o desenho. Fala alto. Tamanduá. Tamanduá. Carambola. Ao pronunciar, vocês perceberam alguma diferença? Vocês conseguem perceber? Vamos falar de novo? Balão, tamanduá, carambola. Por enquanto, só pronunciem aí. Depois, pensem se teve diferença na pronúncia, ok? Eu poderia formar grupos de palavras semelhantes àquelas que nós vimos, como o balão, tamanduá e carambola. Se eu fosse formar um grupo de palavras semelhantes, igual ao do balão, que parecesse com o do balão, que tivessem mesmos sons que o do balão, eu poderia escrever mão, manhã, irmã, coração. Observe, eu quero que vocês observem bem essas palavras do primeiro grupo. No primeiro grupo, o quadrinho azul, aqui nós temos balão, mão, manhã, irmã, coração. No segundo grupo, nós temos um outro grupo de palavras que foram separadas porque eles têm algo semelhante, têm algo igual, parecidíssimo entre elas. Vamos descobrir o que é? Tamanduá, mentira, mundo, nunca e dente. No terceiro grupo, eu formei um outro agrupamento com palavras que com palavras que tivessem sons parecidos também. Então, vamos conferir? Carambola, sombra, empada, umbigo, grampo. Até aí, tudo bem? Por enquanto, é só para vocês lerem essas palavras. Tentar ler e pronunciar, falar alto mesmo, para você ouvir. Combinado? Então, vamos falar primeiro sobre o sinal tio. Lembrando que ele não é um acento, ele é um sinal gráfico. O que é isso? Ele serve para sinalizar algumas letrinhas e não são todas. Quando o tio vem em algumas sílabas sobre algumas letras, aquela sílaba recebe um som nasal. O que é isso, professora? Eu vou falar aquele som diferente. O que é um som nasal? Som nasal é um som que sai pela boca e pelo nariz. Olhem essas palavras aqui. Na primeira coluna, nesta tabela aqui, nós temos, na coluna da esquerda, nós temos a palavra manha.
à direita, quando eu coloquei o tio, além de ter mudado o som da última sílaba, nha, também mudou o sentido, tá? Manhã é aquilo que a gente faz quando a gente não quer ir dormir. Eu não vou dormir, eu não quero dormir. Eu estou fazendo manhã. Agora, manhã é diferente quando eu coloco o tio. Coloquem o dedo polegar e o indicador sobre o nariz, não precisa apertar muito, e leia as palavrinhas que estão à direita. Manhã, titã, irmã, Ana, seda. Agora, leiam as palavrinhas que estão à esquerda. Manhã. Agora, olha como ficou diferente. O som nasal saindo pela boca e pelo nariz. E mudou também o significado delas. Olha, manhã passou a ser manhã. Tita passou a ser tita. Irmã. Irmã passou a ser irmã. Ana passou a ser Ana. Seda passou a ser seda. Está dando para entender? Então, o som nasal é aquele que sai pela boca e pelo nariz quando nós pronunciamos a sílaba. Agora, prestem atenção. É importante, quando for escrever o tio sobre a vogal, prestar bastante atenção se eu vou colocar exatamente em cima da letrinha A ou da letrinha O. Porque se eu fizer esse tio muito grande, pegando aqui na letrinha E, vai estar errado. Porque o tio, ele vem sobre a vogal A e sobre a vogal O, podendo mudar o significado da palavra e mudando o som. Aquela sílaba passará a ser pronunciada com um som nasal, o som que vai sair do nariz e da boca, ok? Vai sair pelo nariz e pela boca. Estão entendendo? Lembra quando nós falamos da palavra, dos grupos de palavras que nós formamos? Então, olha, este grupo azul, ele formou, né? Desculpa, foi formado por palavras que receberam o tio. Como, por exemplo, balão, olha o tio sobre a letrinha A, mão, manhã, irmã e coração. Lembrando que o tio, ele vem sobre as vogais, não é sobre as pessoas, sobre as vogais, A e O. E quando eles vêm sobre a vogal A e O, muda o som, passa a ser um som nasal. Um som que vai sair pela boca e pelo nariz. Continuando. Agora nós vamos falar do N depois de uma vogal e em final de sílaba. Quando ele vem depois de uma vogal, ó, E é uma vogal, U é uma vogal, I também é uma vogal, lembra das vogais? Quando ele vem, a letra N vem depois de uma vogal e no final da sílaba, vamos ver. A palavra mentira, por exemplo. Nós temos 3 emissões de voz, nós temos 3 sílabas. Por quê? 3 sílabas, porque eu falo mentira.
Ra. Então, na primeira sílaba, observe, eu tenho a letrinha N no final da sílaba. A letrinha N não está no final da primeira sílaba. Então, eu tenho a letrinha N no final da primeira sílaba. E depois, o que vem depois? Olha, depois da letrinha E, ok? Então, olha aqui a palavra mundo. Mundo, certo? Então, a palavra mundo tem duas sílabas, porque eu emito o som duas vezes. Mundo. Mais uma vez, olha a letrinha N aqui. A letrinha N no final da sílaba mum, da primeira sílaba mum, e depois de uma vogal, depois da vogal U, ok? Recebe também um som nasal. Então, eu vou usar sempre a consoante N depois de vogal no final da sílaba. Olha, depois de vogal e no final da sílaba, ela vai receber um som nasal. Confere comigo. Mentira. Agora fala com o dedinho no nariz. Mentira. Mentira. Mundo. Nunca. Dente. Inverno. Perceberam? Então, vamos lá. O N depois de vogal, depois de uma vogal, e em final da sílaba, no final da sílaba, é usado somente antes das consoantes que não forem P e B. Então, eu só vou usar esse N depois de vogal, depois de uma vogal, e no finalzinho da sílaba, antes das consoantes que não sejam P e B. Mas como é isso, professora? Complicou. Não, não complicou. Aqui eu tenho a primeira sílaba. Então, eu tenho que observar a próxima sílaba. Então, aqui eu tenho a segunda sílaba. Começou com que letra? T. Então, eu posso usar o N depois da vogal. Na palavra mundo, a segunda sílaba começou com D. Então, eu posso usar o N depois de vogal no finalzinho da primeira sílaba. Nunca. Começou com C a segunda sílaba, olha. C. Então, eu posso usar o N depois de vogal e ele vai ter um som nasal. Aqui, novamente, a letrinha T. Então, ó, o N está vindo antes da letra T. Olha, N antes da letra T, antes da letra D, antes da letra C. Então, antes das consoantes, B e P, eu não posso usar esse N depois de vogal. Ele não vai ter um som nasal aqui. Eu não vou falar men, tira, num, de, ok? Eu só posso usar nas outras consoantes. Eu esqueço P e B, eu tiro a consoante P e a consoante B. Nessa regra aqui, quando eu for usar o N depois das vogais, a próxima sílaba não pode começar com a consoante B e P. Entenderam? Espero que sim. Vamos lá? Continuando.
Bate palma quem entendeu. Quem não entendeu, chama lá no grupo que eu explico. Sem problemas, ok? Pode chamar no grupo que eu explico. Tranquilamente. 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias. Combinado? Ok, já falamos do tio, já falamos da letra N, agora nós vamos falar da letra M depois de vogal e em final de sílaba. Então, quando que eu posso usar a letra M depois de vogal e no finalzinho da sílaba? Observem, a palavra carambola. Ela tem 4 sílabas, porque eu emiti o som 4 vezes. Carambola. Então, nós temos na primeira sílaba, a sílaba K, na primeira emissão de voz, nós temos K. Depois, na segunda emissão de voz, nós temos a sílaba R. Na terceira emissão de voz, nós temos a sílaba BO. E na última, nós temos a sílaba LA. Ok? Então, vamos observar aqui. A letra M veio depois da vogal ou depois da consoante? Veio depois da vogal A. E no final dessa sílaba. E antes da letrinha B. Observem isso. A palavra sombra tem 2 sílabas e a letra M veio depois da vogal O, no final da primeira sílaba e antes da consoante B. Na palavra empada, nós temos 3 sílabas. A primeira em, segunda pá e a terceira dá. Então, a letrinha M veio depois da vogal E, no final da primeira sílaba e antes da letrinha P. Olha, antes da letrinha P. Na palavra umbigo, nós temos 3 sílabas. Umbigo. A primeira sílaba nós temos a consoante M, depois da vogal U. Observe que elas vêm sempre depois de vogais. Depois da vogal U e antes da consoante B. Na palavra grampo, nós temos 2 sílabas. A primeira sílaba é gran. Olha, eu emiti a voz gran. Eu falei, emitir a voz é falar, você me escutar. Ok? Grampo. Grampo. Então, eu tenho a letra M depois da vogal A e antes da letrinha P. O que eu pude perceber aqui? Que a letrinha M depois das vogais, aqui no meio, no início da palavra, vem antes da consoante B ou P. Professor, e se aqui fosse em carambola? Só um exemplo, tá? Essa não é a palavra. Se depois da palavra, aqui na palavra carambola, fosse carantola, não seria M, seria N, porque aqui não teria a letrinha B. Se aqui viesse carantola, não seria com M, seria com N aqui, e não M, ok? Tá dando para entender? Muito bem. Então, vamos continuar? Está acabando, ok? Então, o que nós aprendemos hoje? O que eu aprendi hoje, professora? Vamos voltar. Volta a fita. O tio é colocado apenas sobre as vogais A e O. E quando ele vem sobre a vogal A e O, em cima da vogal A e O, ele pode mudar o sentido da palavra, ou seja, o que aquela palavra significa. E também terá um som nasal. É um som, professora, que vai sair pela boca e pelo nariz. Ok?
As letras M e N, quando vem depois da vogal e em final de sílaba, também nasalizam o som das vogais. Por exemplo, campo. Eu vou ler campo. Mudou, ok? Até aí, tudo bem? Nós vamos fazer as atividades da apostila. Eu vou explicar a vocês como vocês deverão fazer. Mas também tem uma atividade extra que eu gostaria que vocês fizessem no caderno. Ou, se quiserem, podem fazer em uma folha separada. Coloque o nome, tira a foto e manda para mim. Lembra que é muito importante tirar as fotos e enviar, pois são essas fotos que valerão a presença de vocês. É com essa foto que vocês vão marcar presença nas aulas, confirmar que vocês assistiram às aulas. Combinado? Atividade extra. Vocês vão copiar essas palavras no caderno e só vai utilizar o tio quando for necessário. Quando não for necessário, você copia a palavra simplesmente. Treina, leia bastante, tá? Para você entender. Quanto mais você ler, mais exercício você fizer, mais você vai entender. Então, nós temos a palavra corações, computador, talismã, sabão, emoções, leões, requeijão, violões, grão, amanhã, capitão, mão, irmão, dança, poluição, mães, chão, mandioca, cinzeiro, cantaram, empada, diamante, canteiro, gangorra, patins e bombom. Combinado? Além da atividade da apostila, vocês irão fazer, que está na página 82, 83 e 84 da apostila de língua portuguesa. Vocês também irão fazer essas atividades aqui. Combinado? Faça atividade. Se tiver dúvida, pode me chamar. Eu vou agora explicar a vocês como vocês irão fazer essas atividades. Tentem fazer, tá? Se esforcem bastante e continuem tentando. Vamos seguir em frente. Não podemos desistir, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Amanhã a gente se vê de novo. Um beijão para vocês, um beijão para todas as mães, para as vovós. Lembrando que vovó é mãe 2 vezes, tá? E vocês são, assim, guerreiras. As mães são, como diria um aluno meu, as mães são de outro mundo. Não tem explicação. Um grande beijo para vocês. E até a próxima. Então, na apostila, na página 81, nós temos o estudo da língua. Foi como eu disse a vocês, o estudo da nossa língua, da língua portuguesa, a língua que nós falamos. Nós temos o sinal tio. O sinal tio parece o S deitado, né? Olhem a palavra região. Você sabe como é o nome do sinal que está sobre a letra A e para que ele serve? Agora você já sabe. Eu expliquei nos slides anteriores. O sinal chama-se tio. Quando lemos palavras com tio, o som delas é diferente, ok? Por exemplo, crista, com o tio passa a ser crista. Só relembrando o que nós já tínhamos visto nos slides anteriores. Então, observem a palavra região e regiões. Eu coloco o tio bem em cima do A,
E pode vir também sobre a vogal O. Sobre a vogal A ou sobre a vogal O. Atividade 1, da página 82 do livro de língua portuguesa. Tá? Número 1. Que tipo de letra... Eu vou ler com vocês, para caso vocês estejam fazendo a atividade sozinhos, vocês possam acompanhar. Número 1. Coloque o dedinho, vai passando assim debaixo, como nós fazíamos na sala de aula, para vocês irem acompanhando. Ok? Que tipo de letra recebe o sinal tio? Então, nós vimos. Eu posso colocar o tio sobre a consoante? O que são consoantes, professor? São todas as outras letras que não forem A, E, I, O, U. Porque nós sabemos que o A, E, I, O, U são vogais. Então, que tipo de letra recebe o sinal tio? Eu coloco o tio na vogal, sobre a vogal ou sobre a consoante? Vamos ver. Vamos prestar atenção nas aulas. E quais são essas letras? Essas letras, que letra? A letra que você marcou. Se você marcou vogal, você vai escrever quais são as vogais. Se você marcou consoante, você vai escrever as consoantes. 2. O que acontece com a vogal que possui tio? O que acontece com a vogal que possui tio? Lembra da aula? Ela pode mudar o significado das palavras e também ela dará um som nasal quando eu pronunciar aquela sílaba, ok? Quando eu pronunciar aquela vogal, certo? Número 3. Leia as palavras. Roma, diva, vila, gala. Aqui no pontinho, olha. Escreva essas palavras colocando o tio sobre o A final. Depois, leia e perceba como a pronúncia mudou. Então, olha aqui na palavra gala. Eu vou colocar o tio aqui na letra A da primeira sílaba de Gá. Olha, gala. Tem 2 sílabas, eu emiti 2 sons. Gala. Eu vou colocar o tio sobre o A de Gá, da sílaba Gá? Não, pediu que eu colocasse o tio sobre o A final. Então, é sobre o A que veio no final das palavras aqui, no final das palavras, tá? Continuando. Escreva 3 palavras que rimem com... Escreva... Repetindo, tá? Escreva 3 palavras que rimem com fogões. Então, vocês vão escrever 3 palavras que rimarem com fogões. Vou dar um exemplo. Anões. Opa! E palavras, vocês podem escrever 5 palavras que rimem com fogões e 5 palavras que rimem com dragões. Número 5 agora, da página 83. Vamos ler? Acrescente uma sílaba no início de cada palavra e forme outra. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho a palavra mão. Eu posso acrescentar outra sílaba. Lembra que a sílaba não é uma letra. Se eu colocar aqui, são B, vai ficar B-mão? Não. Tem que ser uma sílaba antes da palavrinha mão. Por exemplo, eu posso acrescentar a sílaba li. Então, vai ficar limão. Eu posso acrescentar aqui
Na letra B, eu tenho a palavra cão. Eu posso... Esse não vai colar do meu, ok? Nada de colar. Eu posso acrescentar a sílaba bo, vai virar bocão. Ok? Na letra C, chão. Pense aí, uma sílaba que você vai colocar no início da palavra chão que vai formar uma outra palavra. Por exemplo, gauchão. Gauchão. Colchão. Na letra D, não. Professora, se eu colocar a não aqui no caso, lembra que eu falei que o a sozinho pode até formar uma sílaba, mas uma consoante sozinha não? Então, se eu colocar aqui a não, a letra A vai entrar aqui como uma sílaba, porque olha como eu digo, a emiti um som, não emiti outro som. Eu falei, ó, a não. Você me entendeu, ó, a não. Então, aqui eu posso colocar a vogal A. Por quê? Porque eu disse que uma vogal pode formar sílaba, mas uma consoante, se aqui fosse o D, D não. Não, não pode. Agora, uma vogal, a letra A, por exemplo, aqui pode formar uma sílaba. A, não. E na letra E, eu tenho pão. Eu vou colocar uma sílaba antes da palavra pão e vou formar outra palavra. Vou deixar vocês fazerem sozinhos. Eu não vou falar essa não, já tá muito fácil. O que vocês acham? Acho que não. Não, tenta aí. Agora, na letra F, eu tenho a sílaba tão. Eu vou colocar uma outra sílaba aqui no início. E vou formar uma outra palavra. Olha lá, olha lá, olha lá. Número 6, ainda da página 83. O número 83 é formado pelo algarismo... Por quais algarismos? Lembra? 8 e o 3, professora. Isso, 83. Está na página 83. Vamos lá. Agora, escreva estas palavras acrescentando M ou N depois da vogal em destaque. Então, aqui eu tenho a palavra mata. Então, se eu separar, se eu dividir essa palavra em sílabas, eu vou ter ma. Tá. A primeira sílaba qual é? Ma, porque eu emiti ó, só ma. E a segunda sílaba, tá. Lembra que eu disse que quando eu preciso colocar aqui M ou N, basta eu observar. Eu vou colocar aqui, ó, depois da vogal que está destacada. Tem uma vogal destacada de amarelo aqui, ó. Então, a vogal A. Se eu for acrescentar uma consoante aqui, o M ou o N, só de olhar eu sei por quê. Porque a próxima sílaba, tá, começa com T. E eu não posso usar a consoante M antes de T. Então, eu bato o olho, eu já sei, ó. O, mata. A primeira sílaba é ma. Eu vou ter que acrescentar MN, professora. Então, eu vou observar a próxima sílaba. A que vai vir depois da vogal. Tá. Não é P e nem B, então eu tenho que colocar aqui a letrinha N. Então, vai ficar manta. Olha o som nasal. Manta. Nunca. A mesma coisa. Olha, está nunca. Eu vou acrescentar M ou N. Basta eu olhar a letra que está vindo depois da vogal U. É C.
Então, eu sei que depois de vogal e antes da consoante C, eu posso acrescentar a letrinha N. Boba. Olha, vogal O, tem uma vogal e na próxima sílaba, a sílaba começa com B. Então, aqui eu não posso colocar N, porque nós já aprendemos que antes da consoante B e da consoante P, eu só posso colocar M. Ok? Então, aqui vai virar bomba. B-O-M-B-A. Bomba. Ok? Lebre. Opa, e aqui? Lembre. Então, ó, prestei atenção. Lebre. Tem quantas sílabas? 2. Lebre. Então, depois da vogal E, eu tenho que acrescentar a letra M, porque a próxima letra é a letrinha B, a consoante B. Então, é isso que vocês vão fazer, acrescentar N ou M. Basta prestar atenção na letra que vem depois da vogal. Se a letra que vier depois da vogal for B ou P, eu tenho que pôr M. Se não for nem B nem P, eu coloco N. Combinado? Vamos à obra? Vamos lá, continuando. Uma pausa para tomar água, eu deixo vocês irem lá, tomar água. Ok? Dá uma esticada. E a gente continua. Combinado? Então, por exemplo, se você encontrar a palavra sombra, se encontrar a palavra sombra, você vai pintar de vermelho, porque é M depois de vogal, vem o B de vermelho. Você vai pintar de rosa palavras com vogal mais N. Se você encontrar a palavra inverno, por exemplo, inverno, olha, você vai pintar de rosa, porque o N veio depois do I. Professor, eu não tenho lápis de cor dessa cor que tá pedindo, eu não tenho rosa. Pinta vermelho clarinho, faz conta que é rosa, ok? Faça do jeito que der. Vamos usar o que nós temos para agora, ok? Não se esqueçam, tirem fotos das atividades, mandem para mim e até a próxima aula. Um beijão para vocês e eu estou com muita saudade, ok? Não tem aquela música? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei beijo, que é pra matar meu desejo. Te mando um monte de beijos. Ai, que saudade de você. Ok?